capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 11 até o verso 14. Tito, capítulo 2, verso de número 11 até o verso 14. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu. Quando nós pensamos na vida cristã, nós precisamos, meus irmãos, enfrentar alguns desafios que esse tempo apresenta para nós como igreja. Porque todos os dias nós temos uma notícia nova que choca a respeito do que nós conhecemos como vida cristã. Todo dia. Nós sabemos que o pecado é uma grande realidade para todos os homens. Todos pecaram. Mas, quando as questões que envolvem igreja, envolvem pastores, envolvem cristãos, envolvem líderes, são expostas, nós sabemos que existem o sensacionalismo, porque o inimigo de nossas almas, ele deseja envergonhar e criar confusão mesmo ao nome de Deus. Mas também nós sabemos que muitos usam o nome de Deus para levar algum tipo de vantagem e se escondem atrás do Evangelho, né? Essa é a mais pura realidade. E isso tem trazido para nós muitas notícias que a cada dia chocam mais, ainda mais com esse advento das redes sociais, onde cada pessoa tem uma câmera na mão e tem acesso a muitas informações e também promulga essas informações. Nós temos também muitas notícias de desvios de propósito. Nós temos heresias espalhadas aos montes por aí. E, às vezes, irmãos, as mais complicadas são aquelas que surgem dentro dos nossos arraiais. As que mais assustam são aquelas que vêm da boca de onde nós não imaginávamos. As que mais assustam são aquelas que vêm de dentro e não de fora, porque de fora nós já sabemos o que pensam, como agem, mas às vezes algumas heresias que surgem de dentro assustam, porque nós ficamos questionando como uma pessoa pode pensar tal coisa. Tendo a Bíblia à disposição, estudando a Bíblia, fazendo parte de uma igreja que se diz ser uma igreja bíblica. E aí isso tudo vai trazendo, meu irmão, uma série de
situações que chocam. Chocam o mundo, chocam a própria igreja, e parece que, quando nós já vimos de tudo, parece que quando não tem mais o que aparecer, surge alguma coisa nova, né? E algo novo, e mais uma vez, nós nos pegamos tendo que resistir a isso, como se nós tivéssemos que nadar contra a maré. Se tornou normal, por exemplo, cristãos contra cristãos. Se tornou normal a falácia no meio cristão. Se tornou normal a falácia em rodas entre cristãos. Se tornou normal a depravação moral. Isso tudo, meus irmãos, vem de encontro àquilo que nós conhecemos como identidade. Qual é, então, a nossa identidade? Semana passada, nós vimos aí nas redes sociais um pseudo-pastor, e eu vou chamar assim, pseudo-bispo, sei lá o quê, que foi pego se vestindo de travesti. E alguém filmou isso, jogou nas redes sociais, e o pior foi ele tentar explicar isso. Com a esposa ao lado, a esposa com uma cara esquisita, e ele dizendo que estava investigando alguma coisa. Botou um shortinho, uma peruca de Xuxa. Você está rindo, mas é para chorar. Uma peruca de Xuxa, as pernas de fora, dizendo que estava fazendo uma investigação. Qual é, então, a nossa identidade, meus irmãos? Se isso tudo tem sido propagado como um confronto diário que a igreja está inserida. A igreja está inserida em um confronto moral lá fora e aqui dentro. Esse confronto moral e ético faz parte de nós, da nossa humanidade. E é muito difícil nós entendermos o que isso impacta na nossa identidade e no nosso testemunho. Porque uma fé prática, ela precisa produzir um testemunho poderoso. Mas como testemunhar que Cristo é o Senhor da nossa vida, se essas questões só chocam quando aparecem, mas nós não nos chocamos mais com os pequenos desvios éticos que acontecem o tempo todo no nosso meio. Os pequenos desvios morais, as falácias que estão por todo canto. E isso, meu irmão, nos faz pensar, porque quando parece que nós vimos de tudo, nós temos a identidade cristã sendo vilipendiada, às vezes por nós mesmos. O que pode, o que não pode, o que é bíblico, o que é fruto dos nossos gostos, o que é fruto dos nossos pressupostos. E isso é um grande erro nesse tempo. A Bíblia não pode ser interpretada à luz do meu pressuposto. A Bíblia não pode ser interpretada à luz do seu pressuposto. A igreja não pode ser dirigida pelo que eu penso, nem pelo que você pensa. É por isso que nós temos a Bíblia. É por isso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É por isso que é a Bíblia que norteia todas as coisas, que dirige todas as coisas. E, segundo Tertuliano, tudo que passa além da Bíblia é heresia. Mas nós vivemos em um tempo do relativismo, onde muitas pessoas estão indo além da Bíblia, achando que estão arrebentando.
Por isso tanta confusão na igreja. Por isso tanta confusão moral, ética. Por isso tanta família destruída dentro da igreja. Por isso tanto relacionamento destruído dentro da igreja. Porque os limites estabelecidos pelo Senhor nas Escrituras estão sendo vencidos pelos pressupostos pessoais. Eu fiquei pensando muito nisso essa semana e chorei muito vendo esse vídeo. Fiquei muito triste e, ao mesmo tempo, feliz. E a minha oração é: Senhor, traz luz mesmo. Traz luz mesmo, não deixa nada disso permanecer, porque é isso que macula o testemunho da igreja. É isso que envergonha o Evangelho e faz com que todos nós sejamos colocados em um pote que não nos cabe, que não é nosso. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa seguir. E nós só vamos conseguir seguir se nós nos mantivermos firmes no Evangelho, mas também tivermos os nossos olhos fixos em Jesus e o nosso coração na palavra de Deus. Se nós pararmos de querer seguir homens e entendermos que devemos seguir a Cristo, eu fiquei pensando nessa fé prática, que deve ser poderosa na nossa vida diária. Como que as pessoas nos conhecem? É muito feio quando alguém diz assim: fulano é membro da sua igreja, é fofoqueiro, hein? É muito feio quando alguém diz assim: fulano é crente, compra e não paga. É muito feio quando alguém diz assim: esse pastor é isso, ele é aquilo, é mentiroso. Isso diz respeito a todos nós, porque é uma responsabilidade cristã, moral, com o nosso testemunho. E isso tudo, meu irmão, Paulo está escrevendo a Tito para que ele pudesse resolver uma questão igual a essa na igreja que estava nascendo em Creta. Paulo está escrevendo porque Tito está inserido em um contexto assim. E ele vai mostrar que, por meio da graça de Deus, uma igreja bem organizada, bem ordenada, uma igreja com líderes piedosos, com membros comprometidos, sempre será um testemunho vivo da graça de Deus, da graça que salva, da graça que transforma, da graça que educa, em meio a um mundo marcado por corrupção e falsos ensinos. É para isso que Paulo está escrevendo a Tito, porque a graça, ela não é apenas, meus irmãos, um ponto de partida da fé, ela é o caminho inteiro da vida cristã. Ou a nossa vida cristã é marcada por graça, e a graça nos transforma, nos educa e faz com que o nosso testemunho seja poderoso em Cristo, ou nós vamos ficar vivendo essas coisas e achando bonito. A graça que não muda a nossa vida, ela não salva a nossa alma. A graça que não muda a nossa vida é graça barata, é fruto dos nossos pressupostos pessoais. Nós queremos que o Evangelho seja aquilo que nós achamos. E o que tem a ver o nosso Evangelho e o Evangelho segundo Allan Kardec? Nada. Porque o que vale para nós é o Evangelho segundo Cristo. São as boas novas de Cristo. O que tem a ver o Evangelho segundo Ellen Golden White e os nossos pressupostos? Nada. Porque o que vale para nós é Cristo, o Evangelho é Cristo. E quando eu vou olhar para isso, Kierkegaard, ele diz que a graça é uma coisa que pode dar ao homem, e não somente uma coisa, é a única coisa que pode dar ao homem a coragem de ser ele mesmo diante de Deus. Se você for ver o que Davi escreve no Salmo 51, depois do pecado com Betseba, depois da morte do menino, depois daquela corrupção toda moral, e ele escreve o Salmo 51, ele diz: eu pequei contra ti, Senhor. Lava-me, me perdoa, o Senhor está certo.
A graça é a única coisa capaz de dar ao homem a condição de ser ele mesmo diante de Deus e não morrer. Tomás de Aquino vai responder por quê que isso é possível. Porque a graça, ela não destrói a nossa natureza, a graça aperfeiçoa a nossa natureza. E quando eu olho para essa ideia, meus irmãos, o apóstolo Paulo está apresentando a graça como centro da vida cristã, que salva, educa, traz esperança e transforma a nossa vida. Por isso ele se direciona a Tito assim. Quem era Tito? Tito era um cooperador de Paulo, companheiro de Paulo, filho na fé. E Paulo vai dizer que ele era verdadeiro filho na fé. Paulo não está encarregando Tito de um serviço desse tão importante à toa, porque Deus não dá responsabilidades importantes a quem não é verdadeiro. Deus não dá responsabilidades importantes a quem não é confiável. O apóstolo Paulo está fazendo isso. Tito era grego, mas ele não era circuncidado. Isso aqui é interessante, porque ele está ali no mesmo campo das cartas pastorais que Timóteo. Timóteo, ele era meio judeu, meio grego, e tinha toda aquela questão da circuncisão, mas Tito não. Tito era grego puro. E isso é importante aqui. Por quê? Porque Paulo leva ele para Jerusalém como exemplo de que os gentios não precisavam ser circuncidados porque eles foram aceitos por Deus. Então, a confusão que Timóteo enfrenta com a igreja judaica, a ponto de permitir circuncidar para ser aceito pela igreja, Tito não enfrenta. E Paulo sabe o que ele está fazendo. Tito foi alguém enviado para missões complicadas, delicadas. Se você conhece a Bíblia, você sabe que ele foi enviado para Corinto para resolver problemas sérios naquela igreja. Por quê? Porque Deus não dá nada a sério a alguém que não é fiel. Ele era fiel, verdadeiro. A igreja em Creta era uma igreja recém-formada. E ela precisava resistir a esses ataques. Ela precisava conservar-se na doutrina e preservá-la. Ela nasce ali no século I, provavelmente os judeus cretenses haviam se convertido no Pentecostes e voltam e formam essa igreja. Ela nasce em meio à perseguição daquele primeiro para o segundo século, mas ela tinha um problema grave que acompanha quase todo o trabalho do apóstolo Paulo, que eram os judaizantes, os judeus convertidos ao cristianismo, que queriam o tempo todo que os seus pressupostos, a cultura judaica fosse inserida na cultura cristã, o tempo todo. E Paulo está dizendo que eles precisavam ser enfrentados. Paulo chama eles de falsos mestres. Paulo diz que eles eram mentirosos, que eles tinham uma conduta má. E eles intensificavam isso, a disputa doutrinária, e isso marca a vida dessa igreja. Além disso, essa igreja estava inserida numa cultura greco-romana muito violenta. Uma cultura greco-romana, nós temos muitos professores aqui, sabe que era marcada por imoralidade, corrupção, desonestidade. E Paulo ele vai trabalhar isso, citando até um poeta cretense que diz, o próprio poeta dizia dos cretenses, que eles eram mentirosos, que eles eram feras terríveis e que eles eram ventres preguiçosos. Então, a igreja está nascendo num ambiente assim. E Paulo está falando com Tito o que ele deveria fazer ali. A igreja estava sendo pressionada para ceder a essa questão cultural, a pressão cultural, ao modelo cultural romano, que incluía também, meus irmãos, o culto ao imperador. Eles achavam que Zeus havia nascido ali. Para você entender o misticismo que rondava a vida da igreja, não diferente desse tempo. E Paulo está orientando a Tito, então, a fazer o seguinte. No capítulo 3, verso 1, eu não entendi muito isso aqui, mas depois eu fui entender. Ele diz, lembre a todos que estejam sujeitos aos governantes e autoridades,
e obedeçam, estejam prontos para toda boa obra. Eu falei, ué, mas como é que vai obedecer esse tipo de gente? Como é que Paulo dá uma orientação dessa? Se o negócio aqui é complicado. Eu fui entender que submissão é diferente de adoração. Por quê, irmãos? Porque aqui, por conta dos desafios da igreja, o testemunho cristão precisava ser ilibado. No contexto do Império Romano, os cristãos já eram vistos com muita desconfiança. E se eles fossem vistos como subversivos e rebeldes, isso poderia comprometer o testemunho que eles deveriam dar do próprio Evangelho. Por isso que Paulo está instruindo que eles fossem bons cidadãos, respeitando as leis, pagando impostos e vivendo de maneira ordeira. Por isso que ele está falando sobre autoridade. Com qual objetivo, meu irmão? Para que a igreja não fosse confundida com um grupo revolucionário. E você já parou para pensar que tem gente dentro da igreja que quer que a igreja seja mais revolucionária do que qualquer outra coisa? Para que a igreja não fosse confundida com um grupo revolucionário, mas mantivesse a sua credibilidade diante da sociedade. É por isso que o cristianismo nascente, ele precisava se diferenciar tanto do legalismo judaico, dos judaizantes, quanto da imoralidade pagã, vivendo a graça de Deus que educa, que faz com que a nossa vida seja uma vida santa diante de Deus e diante do mundo. E, olhando para isso, a carta, então, surge nesse contexto. Uma igreja jovem, com muita pressão, paganismo cultural e moral, Império Romano, e ela precisava ser leal ao Senhor. E essa epístola está dentro dessa carta pastoral, né? E ela tem um propósito. Paulo está orientando a Tito a organizar a igreja. Paulo não diz que ele deveria combater os judaizantes de outra forma, a não ser com o evangelho. Paulo não diz que ele deveria brigar com ninguém. Paulo diz, organiza a igreja. Organiza a igreja. Como ele deveria fazer isso? Primeiro, nomeando presbíteros, líderes. Em cada cidade de Creta, nomeie líderes, presbíteros. Organize, prepare. Segundo, combata os falsos mestres. Resista a isso. E ensine uma vida piedosa por meio das boas obras, mesmo no meio de uma cultura difícil. Esse era o trabalho de Tito. Paulo está trabalhando a ordem na igreja. Estabelecer presbíteros qualificados para combaterem os falsos mestres. E ele trabalha a ordem na casa, cada grupo religioso. Depois, se você for ler, e eu oriento que leia, ele vai falar de idosos, jovens, mulheres, servos, todos deveriam viver coerentemente com o próprio Evangelho, e ele vai trabalhar a ordem na sociedade. Cada cristão submisso à autoridade, praticar boas obras, viver de forma piedosa, mas distintamente do mundo. É isso que Paulo está falando. Por isso ele diz que uma igreja saudável, ela é uma liderança firme, mais uma doutrina correta, mais uma vida transformada. Então, quando eu penso, meu irmão, no nosso desafio, como igreja, nesse mundo que nós estamos inseridos, e não é só mundo secular, não, mas no mundo religioso também, está uma confusão tremenda. Eu penso que a graça que salva, que transforma, que educa, que abençoa a igreja e nos capacita a viver com sobriedade, justiça e piedade, também nos impulsiona ao testemunho de que Cristo pode transformar qualquer pessoa. Porque Paulo não desistiu da orientação à igreja em Creta. Creta era uma cidade boa, irmão? Era ou não era? Não. Creta era um negócio complicado, tinha gente mentirosa,
pecado para tudo quanto é lado, líderes falsos, era um negócio complicado, mas a igreja estava lá. E eu fico vendo alguns líderes, alguns pastores, às vezes falam assim, não, a minha igreja não anda porque a cidade, olha, eu nem te conto, aquela cidade não presta. Eu fico vendo outras pessoas falando assim, não, mas a igreja não anda porque, olha, eu nem te conto, aquela cidade, o negócio de Deus é com a igreja. E a igreja é poder de Deus, independente aonde ela esteja. Se ela estiver organizada, se ela estiver firmada na palavra, se ela estiver líderes saudáveis, se ela tiver uma palavra inabalável, ela frutifica onde ela está. É isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está mostrando, apontando e restabelecendo o propósito original de Deus. Se você for ler Gênesis 1 e 2, Deus cria a humanidade para viver como? Em santidade, em justiça e em piedade. E aí, se você for ler Tito 2, eles deveriam viver de maneira sensata, justa, piedosa, e isso está ecoando o propósito inicial da criação. Porque a graça que restaura aquilo que foi perdido no Éden pode restaurar qualquer coisa. Se você for ler Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 1, vão apontar o problema disso tudo. A humanidade rejeita a vontade de Deus, se entrega à impiedade por conta das paixões mundanas. Romanos 1,18, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus não compactua com isso. Tito capítulo 2, verso 12, vai nos lembrar que a graça nos ensina a renunciar a essa impiedade. Isto é, ela ataca o problema central. Qual é o problema central, irmãos? Pecado. Gênesis capítulo 3, pecado, que nos afasta de Deus. Essa corrupção moral de Creta representa a condição universal do homem, um homem caído, um homem sem Deus. Mas nós sabemos que o clímax da história não é o pecado. Se parasse aqui, nós íamos falar, nossa, complicado, o pecado é poderoso mesmo, destrói tudo. Mas o clímax da história da redenção não é o pecado, é a redenção. Porque Tito também diz, capítulo 2, versículo 11, o texto que lemos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a graça de Deus aponta para a encarnação em Cristo. Então o pecado não tem a palavra final. A cidade, o Império Romano, seja quem for, os governantes, a mentira, a incredulidade, não tem a palavra final em nada na nossa vida. É a graça que transforma e salva os homens. Nós precisamos entender isso. Deus age, sempre vai agir para resgatar um povo. Assim como ele fez em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 5, quando ele diz sobre a aliança, agora se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, vocês serão para mim reino e sacerdotes, nação santa, se vocês guardarem. Se vocês não guardarem, vocês serão inimigos de Deus. É o que está acontecendo aqui. E aí você vai para 1 Pedro 2,9, vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o testemunho poderoso da igreja. Não tem como, meu irmão. Deus continua agindo por meio da sua graça. E por meio da sua graça, Ele nos coloca onde nós deveríamos estar. É por meio da sua graça que, independente de onde Deus vai te levar, seja num trabalho, seja em um novo negócio, seja numa igreja, independente aonde Deus vai plantar você, não olha para o que está ao lado, olha para Deus, olha para a graça, porque a unção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, a cidade pode ser um caos, a sua vida vai ser uma bênção. É a graça. Nós precisamos entender isso, porque a graça de Deus nos coloca onde nós deveríamos estar.
aonde Deus sonhou que nós estivéssemos. Talvez você fale assim, nossa, eu não sei por que eu estou nesse emprego. Deus sabe. Deus sabe. Talvez você diga assim, poxa, eu não sei por que esse negócio, eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. Deus sabe. Essa semana eu fui estudar fora, fui para a minha última aula do curso de especialização em pregação expositiva, 4 anos, em São Paulo, Atibaia, 4 anos estudando. Essa semana foi a última aula, formatura, uma benção, voltei cansado. Ontem fui dar aula no curso Haggai, em Rio das Ostras, o dia todo, cansado, voltei cansado, abri o computador para terminar de fazer as minhas coisas, comecei a dormir, falei, não, eu estou cansado, não dá para fazer, pum, apaguei. Acordei, era 7 e pouca, falei, eu tenho que correr, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho que voltar, eu não posso parar. Falei, Janine, eu vou correr. Fui correr. Quando eu ia começar a correr, um rapaz que está sempre lá, sempre eu e ele. Ele passa correndo, eu passo correndo, ele só faz assim, oi, 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 nem sei quem é, não sabe quem sou, oi, oi, passa, só tem eu e ele, 2 malucos correndo de noite. Ontem foi diferente. Eu falei, sábado à noite, eu sempre vou, mas ontem foi diferente, eu ia correr, quando eu comecei a correr, ele encostou do meu lado andando, e começou a falar, começou a conversar. Aí eu já parei e fui andando. Eu queria correr, mas eu fui andando. E ele começou a conversar. Ele parou de correr. E fomos conversando e voltamos conversando. E eu fui falando de Jesus, comecei a falar do Evangelho. Falei, você mora aqui? E, por incrível que pareça, uma das aulas que eu dei ontem foi sobre comunicação do Evangelho. Eu falei, pronto. Na prática agora aqui, ó. Falei, você mora aqui? Moro. Ah, que legal. Como é que você se chama? Ah, eu sou pastor da primeira igreja batista. Ah, essa aqui não, aquela lá, aquela igreja bonita, a melhor igreja do mundo. É aquela igreja lá. Ele, ah, eu conheço. Falei, você já foi lá? Não, nunca fui. Como é que você mora aqui e não foi lá, rapaz? Que negócio é esse? Vamos lá. E fomos, subimos e voltamos, falando nós falamos de tudo, de família, de igreja, de pecado, que Jesus é a solução, de tudo. Pelas oportunidades que Deus vai nos dando. Ali era onde eu deveria estar. Subimos, voltamos, de repente falou, pastor, agora eu vou para lá. Falei, meu irmão, que Jesus te abençoe. Mas a conversa começou assim, ele parou do meu lado, eu estava com a camisa do melhor time do mundo, ele falou assim, fomos campeões, né? Eu falei, glória a Deus. Deus sempre dá uma estratégia, irmão. Eu não sei porque eu coloquei aquela camisa ontem, mas Deus sabe. Deus sabe. Aí, de repente, ele falou, vou sair. Quando ele saiu, eu falei, agora eu vou correr. E fui correr. Eu poderia ter falado assim, não, meu irmão, não posso falar agora, porque hoje eu vim para correr. Eu falei, não, eu vim para falar de Jesus. Deus sempre vai nos dar oportunidade, a graça de Deus sempre vai nos colocar onde Deus deseja que Deus deseja que nós estejamos. Obrigado, é só para ver se vocês estão atentos. É assim, meu irmão. E, às vezes, isso acontece, nós achamos que são coisas normais. Mas Deus está se movendo o tempo todo. Nós só precisamos abrir os olhos espirituais. E, quando eu olho para essa ideia do apóstolo Paulo, eu fico pensando que é por isso que o nosso testemunho é poderoso. O testemunho da igreja é poderoso quando ela está onde Deus sonhou que ela estivesse. Porque se nós sairmos debaixo do propósito de Deus, nós vamos falar dos nossos pressupostos. E os nossos pressupostos não são necessariamente aquilo que Deus deseja que seja. Não importa onde a igreja esteja, não importa onde você esteja, se o lugar é formado por pessoas malignas, e nós habitamos no meio de gente maligna. O apóstolo Paulo falou, o povo é maligno, mentiroso. Não importa, meu irmão, se são violentos. Os cretenses eram violentos. Não importa se são cruéis, não importa se são preguiçosas. Não importa se é um lugar de imoralidade, não importa se é um lugar de corrupção, onde a graça de Deus se manifesta, o pecado não tem a palavra final. Nós precisamos crer nisso, meu irmão. Precisamos crer nisso de todo o nosso coração. E eu queria
dizer a você que, de acordo com o que o apóstolo Paulo trabalhou aqui com Tito, nós precisamos ter uma fé legítima para que no nosso meio não aconteçam essas vergonhas que nós estamos vendo aí no Brasil. A gente não pode achar isso normal. Nós vamos errar? Claro que vamos. Somos seres humanos. Vamos tropeçar? Claro que vamos. Não existe ninguém perfeito, perfeito só Jesus. Mas nós não podemos normatizar aquilo que Deus condena. Não podemos achar que falar mal das pessoas é normal. Não podemos achar que denegrir a história das pessoas é normal. Não podemos rir daquilo que nos envergonha. Não podemos achar isso normal. Precisamos ter uma fé legítima. O apóstolo Paulo disse a Tito, nosso verdadeiro filho na fé. Verdadeiro, legítimo, genuíno, sincero, não adulterado. Outra questão, e eu não vou fazer as exposições que estão aqui, mas só para que você pense, tenha conhecimento da missão. Qual é a missão que Deus entregou nas suas mãos? Qual é a nossa missão como indivíduo, como igreja, como família? Qual é a sua missão aonde você está, no seu trabalho, no seu negócio, nos seus estudos, na sua casa? Qual é a sua missão como pai, como mãe, como filho, como líder? Se a missão não for clara, meu irmão, nós não vamos ter clareza do propósito. Paulo não soltou palavras ao vento. Paulo disse a Tito: eu deixei você em Creta para que você faça isso, isso e isso. Ele não tinha que fazer mais nada, só aquilo que Paulo disse que tinha que fazer. Às vezes, por não conhecermos a nossa missão, nós perdemos o senso de propósito. Porque quem não sabe por que faz alguma coisa, perde o senso de propósito. E quando nós perdemos o senso de propósito, nós questionamos a necessidade disso ou daquilo. Para que isso existe se não tem propósito? Qual o propósito de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos? Você abençoa os seus filhos? Você profetiza sobre a vida deles? Você sonha com eles? Você abençoa a sua esposa, o seu marido? Você abençoa o seu negócio? Você honra a Deus com o seu negócio? Qual o propósito de Deus em você estar plantado onde está? Está trabalhando aonde está? Você sabe qual é a missão de Deus naquele lugar? Em terceiro lugar, conheça a doutrina. Estude a Bíblia, por favor. Leia as Escrituras, saboreie as Escrituras, conheça as Escrituras. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Não é o pastor Luciano, não é o pastor famoso da internet, não é ninguém, são as Escrituras. Conheça, estude a Bíblia. Aproveite que a sua igreja é uma das poucas igrejas que ainda tem escola bíblica, viu? Valorize isso. Valorize isso. Traga os seus filhos para estudar, porque a sua igreja é uma das poucas igrejas que tem uma estrutura para ensinar o seu filho. Se você deixa o seu filho em casa, você vai ser responsabilizado por Deus, porque Deus vai dizer: eu dei tudo e você abriu mão de tudo. A sua igreja é uma das poucas igrejas que ainda preserva o ensino das Escrituras. Valoriza isso. A doutrina, meu irmão, é a única resposta contra as heresias. Única. Não são os seus pressupostos, me perdoa. Não são os seus achismos, não são os seus gostos e nem os meus. É a palavra de Deus. Jesus
enfrentou o diabo com a palavra. Ele citou Deuteronômio. Você quer enfrentar com seus achismos, com seus gostos, você vai tomar uma coça do diabo, uma surra. Olhe para a Bíblia, conheça a Bíblia, saboreie a Bíblia, mergulhe profundamente na Bíblia. E ainda, quando você achar que conhece muito, estude mais, porque quanto mais você estudar, você vai entender que você não sabe nada. Deus me deu o privilégio de estudar bastante, irmãos. Eu estudei muito. Eu conheci muita gente. PhDs eu conheço um número considerável. E cada curso que eu fazia, eu achava que tinha aprendido muita coisa. Quando eu pulava o nível para um próximo curso, eu descobria que eu não sabia nada. Porque eu sempre encontrava alguém com uma mente brilhante, que eu nem imaginava que podia existir. O último curso que eu fiz, que eu achei que estava... Falei, não, agora eu estou no doutorado, eu estou arrebentando a boca do balão. Sabe o que Deus me ensinou? Não sabia nada. Tive um professor que escrevia no quadro, um professor coreano. Escrevia no quadro, sem olhar nada, grego, hebraico e aramaico. Dava aula falando em grego, hebraico e aramaico, escrevendo, sem olhar um papel. E a nossa orelha ficava assim, Nós sempre vamos aprender, porque sempre existe alguém melhor do que nós. Sempre. E Deus faz isso para nos mostrar que o ensino nunca acaba. O aprendizado nunca acaba. Conheça a doutrina, porque se você não conhecer, você não vai ter a sua alma curada, porque a doutrina nunca é um peso, ela é cura para a nossa alma, é direção para os nossos olhos e é alimento para a nossa vida. John Stott diz que a doutrina é a base do dever, porque o que cremos determina como nós vivemos. Sem fé legítima, a igreja perde identidade. Sem conhecimento da missão, a igreja perde direção. E sem conhecimento da doutrina, a igreja perde a verdade. Quando esses três elementos estão unidos, a graça de Deus se manifesta, e aí não é só discurso, mas é um testemunho poderoso diante do mundo. Uma igreja saudável, quero repetir isso, ela une liderança firme, doutrina correta e vida transformada. Que o Senhor nos abençoe para que a nossa fé influencie a nossa vida diária e nos dê capacidade de ter um testemunho poderoso diante de um mundo corrompido. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?